Hora ou outra eu vejo pessoas falando sobre como seria bom se nós voltássemos aos bons e velhos tempos. Mas que tempos são esses que as pessoas falam? Geralmente elas se prendem aí à década de 40, os anos 50 no máximo. É o período que eles chamam de bons e velhos tempos. Obviamente, a gente tem muito a se lembrar desse tempo com alegria no nosso coração. Veja, aquele era o tempo onde era perfeito. Perfeito é uma palavra muito forte, mas onde as pessoas tinham o melhor dos dois mundos. Você tinha a explosão do feminismo, o feminismo na parte da liberdade sexual da mulher, ou seja, era período onde estava se normalizando e havia essa explosão dessa busca por esse algo novo, da sexualidade livre entre as mulheres, ao mesmo tempo em que o padrão de escolha de mulheres para homem era bem alto, porque antes disso a mulher ela era basicamente proibida de trabalhar. Então, se você tivesse capacidade de trazer sustento, você já era minimamente casável. Então você tem uma régua de escolha da mulher lá embaixo, a liberdade sexual lá no topo, e tudo isso fundido em um período onde o cara poderia ficar com mulheres que queriam liberdade sexual, as típicas feministas, na verdade usar elas, e depois voltar a um tipo de casamento tradicional com alguma mulher de família que tinha lá na época e que se guardou virgem para o casamento. Então, obviamente, é um período onde as pessoas tendem a gostar muito, a amar muito e querer muito que volte, porque é um período onde o homem podia ter tudo, né? Ele podia comer o bolo e ter o bolo para comer mais tarde. Ele podia andar e continuar parado. Era uma coisa impressionante e era um período magnífico. Eu preciso dizer que esse período exatamente ele nunca vai voltar, tá? Nunca vai voltar. Aquilo dali foi um momento ímpar na história, foi o estouro do feminismo. Nunca mais isso vai acontecer de novo. É igual a sensação de ter o primeiro smartphone. Antes não tinha smartphone nenhum e agora se tem o smartphone. Essa sensação ela nunca vai voltar, tá? Essa sensação ela nunca vai poder ser recriada porque é um momento único na história. E aquilo dali foi um momento único na história e ele não vai se repetir novamente. Tira logo seu cavalinho da chuva. Mas eu vejo as pessoas falando muito, principalmente aqui no nosso meio, nós precisamos concordar que aqui existe um conservadorismo e tudo bem, eu também me considero alguém conservador, votei no Bolsonaro e no primeiro governo, e no segundo agora eu votei nele de novo, no primeiro e no segundo turno. Mas é o que as pessoas têm essa visão de conservadorismo, de ideia idílica, de vamos voltar até lá. Mas cara, o conservadorismo ele não tem sentido e ele não vai voltar. Por quê? Existe um porquê, cara, pro conservadorismo ele existir, tá? O principal porquê do conservadorismo ele existir era porque a sociedade inteira influía para que isso acontecesse. Veja, a mulher era proibida de trabalhar, isso é verdade, ninguém pode negar. Ela era proibida de trabalhar, mas ainda que ela fosse livre para trabalhar, ela não trabalharia. Veja, antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, os trabalhos eles eram totalmente braçais, eles eram muito difíceis de fazer. Se você pega uma mulher que tem útero e coloca ela para fazer esses trabalhos chão de fábrica pesados que era, do cara ficar 12, 14 horas trabalhando, elas não suportariam. Isso daí não é um demérito, o corpo feminino é diferente do corpo masculino. Hoje nós já temos uma sociedade extremamente mais tecnológica, ok? E não há mais necessidade da mulher não trabalhar. Ela pode trabalhar e conquistar o sustento dela. A realidade que poucas pessoas gostam de entender é que as mulheres elas só casavam tão cedo e seguiam esses padrões de ter 8, 10 filhos porque de verdade, cara, não tinha outra opção. E não é que essa sociedade era maravilhosa para os homens e horríveis para as mulheres como vendem as feministas. Eu não sou um feminista, eu não tô aqui para defender essas ideias, não é isso. A sociedade era uma merda para todo mundo. O cara trabalhava 12, 14 horas no chão de fábrica, puxando ferro ou cavando um poço. Eram trabalhos cansativos, no sol, no calor, se quebrando. Vê a expectativa de vida dos homens quanto era naquele tempo para você ver o quanto insalubre era ser homem naquele tempo. E não era bom ser mulher também, tá? Todo mundo sofria. E a mulher era obrigada a casar, né? Por mais que não fosse assim, fisicamente, que uma pessoa colocasse a arma na cabeça dela e falar casa, ela era obrigada, porque senão quem sustentaria ela? A realidade é que as famílias tinham muitos filhos,
existe um porquê. A época não existia previdência, né? Isso é uma coisa aí até que vai voltar, porque a previdência está para quebrar a qualquer momento. Mas na época não existia previdência, então se tinham muitos filhos porque filho era a previdência do povo, né? Só que você ter esses muitos filhos, você precisa que rapidamente eles comecem a trabalhar e saiam de casa. Os homens trabalhavam, então eles até traziam um salário para dentro de casa e auxiliavam o pai por um tempo, mas daqui a pouco arrumavam uma mulher e ia viver a própria vida. E as mulheres você queria que casasse logo para poder sair e ficar menos pesado para você poder sustentar. A realidade é que, como só homens trabalhavam, quanto mais mulheres você tinha, quanto mais filhas você tinha, mais bocas você tinha para alimentar, e bocas essas que não podiam ser usadas como mão de obra, pelo menos de maneira rentável, de maneira direta, levando para o chão de fábrica e botando ela para trabalhar. Ponto. As coisas eram assim, não tem como ignorar que o mundo era assim, que as coisas foram assim. Isso dali não era um paraíso, não era bom nem para o homem nem para a mulher. Mas as mulheres, elas eram obrigadas a casar porque tinha essa pressão da sociedade para sair cedo de casa, e principalmente porque, saindo de casa, você precisa que alguém te sustente. O trabalho para a mulher era uma coisa inviável, era isso a prostituição. Então a mulher se casava, beleza? Você tinha isso como uma pedra basilar das mulheres se casarem cedo. Logo, se a mulher se casava cedo e em um período de tempo onde o homem também só tinha uma opção, porque você casou, não tinha lei de divórcio, não existia opção de se divorciar. Você casou, você tem que ver aquela pessoa resto da tua vida. O homem tinha que tomar muitas seguranças para que aquele filho fosse filho dele. Aí se tinha essa exigência tão grande da virgindade, que é uma coisa que hoje basicamente já se esqueceu, né? E a submissão feminina tão temida, a mulher tinha que ficar em casa e obedecer ao homem. É claro, né, que ela tinha que obedecer ao homem. Se ela não obedecesse ao homem, o negócio desabava. Existia uma linha de produção muito bem estabelecida e naquela época as coisas eram muito difíceis. Não é hoje em dia que você errou, seu telefone quebra e você compra outra. Não, você errou, a geladeira queimou, não vai ter mais geladeira, porque não tem dinheiro para comprar outra. É isso. Então se tinha uma linha muito firme, e isso era bem basilar, né? Para os homens eu posso dizer que o erro era uma morte. Beleza? Escorregou ali, tu cai de um andar de 10 andares de altura e morre. Era tudo muito difícil na sua época. Então existiam diversos porquês para que o conservadorismo ele existisse ali. E todos esses porquês foram tirados. E isso daí não foi tirado porque inevitavelmente aconteceu um acidente, bateu-se numa parede e as coisas foram tiradas. Não, meu amigo. Isso daí foi tirado porque as pessoas ativamente brigaram para poder sair daquilo dali, tá? As mulheres, as pessoas ignoram que houve uma luta feminista. Houve uma luta feminista. As mulheres queriam sim, porque houve um período onde a tecnologia ela cresceu, os trabalhos se tornaram mais fáceis, as mulheres tinham possibilidade de trabalhar, mas existia uma repressão da sociedade, até porque era uma cultura muito antiga da mulher não trabalhar. Elas lutaram no campo político para sair. Não é uma coisa que tipo assim, aconteceu, as mulheres bateram e acabaram saindo trabalhando, ou os homens chutaram as mulheres para fora para trabalhar. Não foi assim que aconteceu. Houve uma luta ativa das mulheres para conseguirem poder trabalhar, para poderem viver vidas tranquilas, para não serem obrigadas a entrar em casamento tão cedo. E quem acha que isso foi uma coisa que partiu só de mulheres, tá errado. De homens também partiu, tá? Cara, os homens também queriam ter trabalhos mais simples. Ninguém gosta, querido, de ficar o dia todo no sol cavando cisterna. Ninguém gosta disso. Ninguém quer fazer esse tipo de coisa. A expectativa de vida dos caras era pífia. O nego morria por nada. Tinha um monte de criança que já nascia praticamente morta. Nascia e em menos de um ano estava morto. Ninguém gostava desse tipo de sociedade. Eles queriam evoluir tecnologia. Eles queriam criar conforto. Não é à toa que existe televisão, não é à toa que existe máquina de lavar, não é à toa que existe ar-condicionado. As pessoas ativamente lutaram e deram o seu sangue para poder ter mais conforto. E não só para poder ter mais conforto, mas uma coisa que era tanto de mulheres como de homens, é que eles queriam fazer mais sexo. Eles queriam fazer sexo com mais pessoas, não só com a mulher de casa. O cara queria se abrir para o mundo, o cara queria ter várias mulheres diferentes, e a mulher também, tá? E a mulher também. Homens e mulheres são nem anjos nem demônios, são seres humanos, e seres humanos têm os seus próprios desejos, e as pessoas lutaram ativamente para construir essa sociedade livre. E hoje a sociedade não vai regredir por um único detalhe: os seres humanos não mudaram.
você continua querendo a mesma coisa, você continua querendo conforto, você continua querendo uma vida prática, você continua querendo fazer sexo com várias mulheres. Se você não tiver essas três coisas, é totalmente possível que a sociedade regrida, mas não vai regredir porque você não quer. Você quer um exemplo de como é simples acabar com o seu problema? Se o seu problema é que os relacionamentos hoje em dia são lixo, eu queria que os relacionamentos fossem a moda antiga, o Afonso do canal Ciência de Verdade, ele tem uma ideia genial e as pessoas que seguem realmente vão dar certo e é baseado aí na comunidade do Pastor Daula nos Estados Unidos, que é basicamente o seguinte: reúne você e outras 3 famílias que têm essa ideia. Queremos viver em um mundo tradicional. Comprem um sítio, saiam da cidade e vivam sem internet, sem eletricidade, sem ir às escolas públicas, sem usar os hospitais. Vivam separados, criem sua própria escola para seus filhos não terem acesso a outra cultura, não usem eletricidade, façam trabalhos braçais, vivam do que a sua terra produzir e viva lá dentro, tá? Ali monte o seu templo, cultue a Deus e viva a vida daquela maneira. É muito simples, é só você fazer isso que você vai ter uma vida tradicional. Só que você não quer. Você não quer desligar teu ar-condicionado, desligar tua televisão. Você não quer sair da tua cama confortável. Você não quer sair do seu emprego fácil para poder ficar no terra o dia todo. Ninguém quer. Ninguém quer não. Existem pessoas que querem, mas a maioria das pessoas não quer. E outra coisa, o único motivo por que tantos homens ficam chateados e querem voltar a um período tradicional é porque eles não têm acesso a se sentar à mesa e comer do banquete que está sendo servido. Mas se eles o tivessem, eles não voltariam. E aí eu tenho que citar, e eu já cito muito nos últimos vídeos, estou citando direto o Mário Schwartzman, que ele falava que o problema das pessoas é que elas são mornas. Ele falava muito sobre dinheiro, ele falava: você quer dinheiro? Seja frio, faça o que você tiver que fazer por dinheiro, minta, roube, engane, trafique, faz o que você tiver que fazer por dinheiro e você vai ter dinheiro na sua vida. Ou esqueça essa ideia de ter dinheiro, se separe da sociedade e vá adorar a Deus, seja uma pessoa quente. O próprio Mário fez isso, cara. O Mário, nos últimos anos da vida dele, para quem o conheceu, para quem o seguia, ele saiu da cidade e foi viver numa fazenda no meio do nada, isolado, ok? Ele fez isso, ele foi um cara quente. Quando ele foi ganhar dinheiro, ele foi um cara frio. E quando ele foi servir a Deus, ele foi um cara quente. A maioria das pessoas, dizia ele, sofrem porque são mornas. Elas agem como quente, mas desejam aquilo que o frio tem. E isso continua até o dia de hoje. A maioria das pessoas da nossa comunidade que sofrem porque agem como se fossem tradicional, não aceitam as coisas da modernidade, não vivem uma vida moderna e não pagam o preço que a modernidade cobra. Porque cobra. É um preço da estética, das roupas. Tem todo um custo de entrar na modernidade. As pessoas não pagam o preço da modernidade, não entram na modernidade, mas também não estão dispostas a abandonar a modernidade e viver uma vida tradicional no meio do mato isolado e criar sua própria cultura à parte. Então, a realidade é que as pessoas agem como se fossem a família tradicional brasileira, mas na verdade desejam ser os descolados. Até porque, cara, não existiria tanto essa preocupação igual tem na nossa sociedade pelo Shed, como é que é ser Shed, quais são os traços de Shed, alfa, se os caras não quisessem isso. A realidade é que o que eles querem é sentar na mesa, mas eles não conseguem porque não se dedicam a isso, porque não pagam o preço e principalmente porque eles não destravam na cabeça deles as travas morais que os seguram, né? Só que é o que eu tô te falando, cara, a única coisa que separa você dessa outra atitude é a oportunidade. Você quer ser uma pessoa moderna, você ama esse mundo e esse é o ponto, você ama, tá entendendo? E a menos que isso mude dentro de você, através do real conhecimento de Cristo, né? A menos que isso mude de uma maneira interna, não tem salvação. Não tem salvação. Tá entendendo? É uma coisa ou outra. O meio do caminho é a pior coisa. E preste atenção, igual você, todas as outras pessoas são. Então, o conservadorismo ele nunca vai voltar. Por quê? Porque as pessoas não mudam. As pessoas são assim. Dito isso, eu acredito que não há mais nada a se falar.